Fala galera que curte o PC Facts, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e a gente vai falar aqui sobre Xbox Series X, PlayStation 5 e a relação desses dois novos consoles com o PC Gamer de hoje e o do futuro. Para quem quer falar sobre as especificações do PlayStation 5 e do Xbox Series X, eu recomendo 3 vídeos para vocês. 2 do pessoal do Adrenaline, que eu vou deixar aí os links na descrição do vídeo, assim como o vídeo do Casual Gamers, em que ele analisa pormenorizadamente como que a memória assíncrona do Xbox Series X funciona. Esses 3 vídeos sim vão falar das especificações mais a fundo, afinal o vídeo de hoje aqui no PC Facts não é para isso, até porque a gente não está mais na hora de comentar isso, esse momento já passou. O que a gente vai comentar hoje é concatenando todas as 3 perguntas mais importantes e mais feitas na comunidade do Facebook do PC Facts, a qual eu recomendo que vocês tentem pesquisar lá na internet, mas também vou deixar o link aí na descrição, que são as 3 seguintes questões. Primeiro, esses consoles são realmente fortes? São realmente rápidos? A segunda questão, o quão eles concorrem diretamente com o PC hoje e no futuro? E terceira, como que esse novo patamar dos consoles pode otimizar o PC ou não? Como que vai ser essa relação entre a otimização do console e a otimização do PC, tanto para jogador como para o desenvolvedor? E é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Se você já gostou desse tema, não esquece de deixar o like aí no vídeo. A gente vive disso, a gente vive de like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e marca o sininho. Se não marcar o sininho, não recebe mais os vídeos. É muito raro você receber as notificações na hora que o vídeo está pronto. E se você já é inscrito e pensa em ajudar um pouco mais o canal, você pode participar do apoia.se/PCFacts, tá ok? Então, a partir de agora, a gente vai tentar responder as perguntas mais importantes a respeito de PlayStation 5 e Xbox Series X e a relação deles com o PC hoje e no futuro. A primeira pergunta que a gente fez, os consoles são realmente fortes? E aí a gente precisa traçar 2 espectros aí. O primeiro é um comparativo entre os próprios consoles e não entre o PlayStation 5 e o Xbox Series X, mas entre os seus antecessores e a nova geração. Entre o PlayStation 4 e o Xbox One X e o PlayStation 5 e o Xbox Series X. A gente falando em GPU, por exemplo, o PlayStation 4 Pro, ou então vamos só estabelecer o melhor da geração anterior, que é o Xbox One X, ele tinha uma GPU entre a RX 580 e a RX 590, mais ou menos. E essa GPU hoje se torna algo comparado com uma RTX 2080 no Xbox Series X. Isso é muita coisa. Além disso, nós temos um processador Jaguar no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X, e agora vamos ter um processador Zen 2, os dois com 8 núcleos, e isso também é muita coisa a mais. Isso tudo, pessoal, mostra o quão esses novos consoles são muito mais fortes do que os consoles anteriores. Isso está muito claro. Agora, na hora da gente falar o quão eles são mais fortes ou tão fortes quanto o PC, aí já é outra história. Eles são, sim, comparáveis a um R7 3700X com clock base e uma RTX 2080 com Ray Tracing funcional. Isso faz com que a gente consiga montar um PC relativamente muito forte nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo muito caro. Entretanto, o que a gente precisa estabelecer aqui é essa GPU, ela perde em raster para GTX 1080 Ti, para RTX 2080 Super, para RTX 2080 Ti, para Titan RTX. São 4 GPUs que ganham ela em raster. Se considerar o Ray Tracing, a gente tem que tirar a GTX 1080 Ti, que não oferece Ray Tracing. E aí, não podemos também esquecer do DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling, que as RTX oferecem, mas que os consoles não vão oferecer. Há algo que diz que algo parecido vai ser oferecido, mas que convenhamos, né, a gente precisa ver para crer.
Isto posto, lembramos sempre, é forte comparado a um PC de hoje, mas precisa de preço. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente na hora da concorrência. Voltando para a CPU, Zen 2 com 8 núcleos e aí 16 threads no PlayStation e 8 threads no Xbox Series X se o cara optar por ter uma performance, um clock maior, ou com 16 threads se ele optar por ter um clock menor. Isso vai variar de acordo com o desenvolvimento, com a vontade do desenvolvedor. O cara que tem mais habilidade ou tem uma engine que performa melhor com single thread performance, ele vai escolher 8 threads e 3.8. Mas se ele quiser e tem uma engine em que faz jus aos 16 threads, ele vai preferir um clock um pouquinho menor e usar todas as 16 threads. O que importa aqui é entender que o 3700X hoje, apesar de ser um processador forte, não vai ser exatamente esse patamar que ele vai alcançar no console. Ele vai alcançar um patamar um pouquinho abaixo por conta do base clock. E além disso, nós já temos no mercado de PC Gaming processadores de 8 núcleos com 16 threads a $320 desde 2017. Se mantiveram em 2018, 2019, 2020 e hoje em 2020 nós já temos no mainstream processadores com 16 núcleos. Então quando a gente consegue olhar para a GPU e para a CPU, a gente vê que hoje essas CPUs e GPUs são fortes. Mas e daqui a 5 anos? Agora, uma coisa que realmente revoluciona muito é o subsistema de memória. Quando eu digo subsistema de memória, eu estou falando na junção de RAM do sistema, do processador, VRAM, que é da placa de vídeo, e SSD nos consoles de nova geração. Esse conjunto, que no Xbox Series X vai ser gerenciado pela Velocity, não sei o que lá, e pelo Direct Storage, pode realmente fazer uma revolução em performance. Mas isso tudo também vai depender de como o desenvolvedor vai realmente extrair essa performance para a gente. Como que ele vai entregar um jogo altamente otimizado para aquilo e fazer isso ser um diferencial em relação ao que é hoje a RTX 2080, por exemplo. O que é mais importante é entender que essa RAM é que pode ser o efetivo diferencial desses consoles de uma maneira geral em relação ao PC. Quando eu digo RAM, lembrando, o SSD, que é muito rápido, é um NVMe realmente com uma velocidade altíssima, uma compressão excelente, com, aí dependendo de cada sistema, ou com uma largura de banda muito alta, seja para o sistema quanto para a GPU, ou até com um sistema assíncrono de memória, como é no caso do Xbox Series X. Mas em ambos os casos, são dois casos em que a memória vai fazer muita diferença. Agora, a segunda pergunta. Eles representam concorrência aos nossos PCs? É claro, mas não por causa da performance propriamente. Você vai ter um PC que vai ter RTX 2080, Ray Tracing, não vai ter DLSS no primeiro momento, mas vai ter uma otimização por conta do sistema de memória, como eu falei anteriormente. Agora, tudo isso gira em torno do preço. E aí, no preço, pessoal, eu quero destacar para vocês duas coisas no primeiro momento. Muito raramente o preço é alto, como é, por exemplo, hoje os preços dos PCs. Um console, normalmente, ele não é feito sendo pensado em dar lucro no primeiro dia ou no primeiro ano. Ele é pensado em dar prejuízo, literalmente, porque ao longo do seu ciclo de vida, ele passa a dar lucro. Afinal, assim como hoje, em 2020, na hora que ele for lançado, ele vai ser vendido, digamos, a $500, daqui a 4 ou 5 anos, o mesmo hardware provavelmente ainda vai ser vendido a $500. Então, esse lucro que vai ser no futuro, ele vai compensar o prejuízo que vai ter sendo lançado hoje. E o segundo ponto é que esses caras, eles não compram uma placa de vídeo como a gente compra, um processador como a gente compra, um SSD e uma memória. Eles compram milhões de unidades dessas e, logicamente, como vai ser tudo AMD, tanto o processador quanto a GPU, eles vão comprar milhões e milhões de processadores e GPUs e isso, obviamente, vai sair muito mais barato no custo para as empresas fabricantes Sony e Microsoft. Agora, o PC, em contrapartida, e aí isso é uma hipótese minha, não vai adiantar ele ter uma RTX 2080 Ti
que rode 30% melhor do que um PlayStation 5 e custe 2, 3 vezes mais. Imagine que o PlayStation 5 custando $500, $600, e aí você tem a 2080 Ti custando $1.000, $1.200 só ela. Não adianta isso existir porque não vai fazer sentido as pessoas querem 30% de performance pelo dobro do preço. E aí, pessoal, que entra o que vai acontecer com o PC. Muito provavelmente a AMD e a Nvidia, a AMD que vai fornecer a RDNA 2 para os dois consoles, ela já sabe como que vai ser mais ou menos o preço deles e o quanto que ela vai ter que baixar nos preços das placas de vídeo dela. Mesma coisa a Nvidia. A Nvidia deve ter a perfeita noção de quanto vai sair um console desse e vai fazer toda a sua estratégia das próximas placas mudar de acordo com o que vai vir nesse console. E aí, muito provavelmente, já na RTX 3000 e na RDNA 2, nas RX 6000, vamos supor, assim como eu estou supondo das RTX, esses preços já vão ser bem diferentes. Ou vai ser um preço bem diferente, ou vai ser uma performance muito melhor, para justamente você não ficar naquela dor de, pô, eu vou pagar o dobro para ter 30% de performance? Muito dificilmente isso vai acontecer de novo. E se acontecer, é um suicídio, para falar bem a verdade. Agora, o ponto fundamental é que, trazendo esse prisma da concorrência, a gente precisa lembrar, infelizmente, esses consoles já vão ser tecnicamente defasados quando eles lançarem. Por quê? Simplesmente pelo fato de que, no dia do lançamento, lá para novembro, dezembro, esses consoles vão estar com Zen 2 e a AMD provavelmente já vai ter lançado o Zen 3, ou se não lançar antes, ela vai lançar um pouquinho depois, no início de 2021, e o Zen 3, além de ter mais IPC, ele vai ter mais núcleos por CCX. Então o CCX, em vez de ter 4, ele vai ter 8 núcleos, ele vai ser melhor para games como um processador, e aí isso realmente vai dificultar um pouquinho a vida tecnicamente do PlayStation, porque ele já vai entrar no mercado defasado. Mesma coisa a questão da performance das placas de vídeo. As RDNA 2 que vão rodar no Xbox Series X vão rodar na performance da 2080, que é uma placa já defasada, pelo menos vai ser em novembro, porque provavelmente a Nvidia vai estar com as RTX 3000 perfeitamente lançadas, tá ok? Agora, partindo para a pergunta da otimização, como que essa otimização influencia os PCs, ou se vai melhorar ou se vai piorar, eu preciso tecer alguns comentários. A otimização hoje é um gargalo no PC em 3 aspectos, e nesses 3 aspectos nós vamos ter melhoria. O primeiro aspecto é a diversidade. A diversidade de PCs que você consegue montar para jogar é enorme. Diversas arquiteturas de placa de vídeo, de processador, diversas formas de colocar memória RAM, SSD, placa de vídeo, processador, enfim, todo o sistema de uma maneira geral muda muito. Entretanto, com a segunda geração seguida de consoles, seguindo exatamente o que se faz num PC, ou seja, elas praticamente sendo um PC customizado pela Microsoft e pela Sony, fica muito mais fácil fazer uma integração entre os consoles e os PCs. E isso permite para a gente entender e perceber que no futuro, como hoje a gente já teve um avanço muito grande nos PCs justamente porque o PlayStation e o Xbox One X eram baseados em arquiteturas de PCs, então as otimizações vieram quase todas para PC também. Agora, um segundo ponto, além da diversidade, é a questão da limitação. Antigamente, com um Jaguar, que era um CPU muito ruim nos consoles, e uma RX 580, 590 no melhor console possível, ninguém iria desenvolver um jogo pensando na performance de uma 2080 Ti, e aí na hora de portar para o console, ver que o console sequer rodava aqui. Todo mundo nivela por baixo, ou seja, pelos consoles. Os consoles aumentando o patamar, aumentando o nível, aumentando a performance e o poder computacional, vão permitir que o desenvolvedor consiga extrair mais performance, e isso obviamente vai aumentar o patamar do PC. Porque a partir de agora, em vez de a gente nivelar por baixo, a gente nivela por cima. Então todo mundo tem a ganhar, e principalmente as pessoas que têm PCs mais robustos, elas tendem a ganhar muita coisa com a nova geração de consoles. E o terceiro gargalo, que também parece que vai ser, não digamos solucionado, mas aliviado, é o das APIs. Cada console, cada engine, cada jogo usa uma API da forma que quer, de forma diferente dos PCs. E isso, pelo menos a priori, vai ser diferente nos novos consoles.
por dois motivos. Pelo DirectX 12 Ultimate, que seria a API unificada do PC e do Xbox Series X. Então todos os jogos que a Microsoft desenvolver em conjunto com outras desenvolvedoras para o Xbox Series X vão ser perfeitamente portados para PC, porque a API é exatamente a mesma. Então aí só vai entrar mesmo o trabalho de driver de AMD e NVIDIA para fazer suaves otimizações pontuais para que eles rodem perfeitamente no PC. Então isso já é um puta de um sinal. E o segundo grande sinal que eu achei maravilhoso também foi, já por parte da Sony, ter sinalizado na apresentação que existe um acordo entre a Sony e a AMD para que qualquer otimização que a Sony peça para a AMD fazer no seu hardware para poder otimizar para o PlayStation 5, a própria AMD desenvolva e possa usar aquilo no PC. Então, a AMD se dispôs a desenvolver técnicas próprias que são de ideia da Sony dentro da RDNA 2, mas meramente porque a Sony autoriza que a AMD use isso no PC. Então, o fato de a AMD ter uma arquitetura muito aberta vai permitir não apenas que a Sony implemente sua criatividade no desenvolvimento, mas também que a AMD use essa criatividade da Sony em concomitância com o PC. Então, essas duas vertentes vão permitir, seja o DirectX 12 Ultimate, seja essa implementação, esse acordo entre Sony e AMD, vão permitir que o PC ganhe muita coisa em todos os sentidos nessa questão das APIs. Então, esses três pontos são fundamentais para que a gente possa acreditar que a otimização no PC será muito melhor a partir do momento que nós tenhamos esses novos consoles. É claro que é fundamental que a gente diga que no primeiro ano, normalmente, o que a gente vai ter são portes. São jogos que estão no Xbox One X, que estão no PlayStation 4 e que vão ser portados para PlayStation 5 e Xbox Series X, e a gente não vai ter realmente a implementação de todas as técnicas dos consoles. Eles simplesmente vão ter aquelas versões enhanced, né? Versões melhoradas, otimizadas, aprimoradas, tal. Mas o que a gente pode concluir disso tudo é que, primeiro, são consoles fortes, sem sombra de dúvida. Eles vão apertar os PCs contra a parede, vão obrigar a AMD, NVIDIA e até a Intel a fazerem melhores produtos ou a fazer produtos mais baratos, porque senão não vão conseguir concorrer e vão ser suicídios como produtos. E aí a gente vai ter, obviamente, uma melhoria muito grande, não apenas no cenário de PC de uma maneira geral, como também na otimização que vão ser feitas para os jogos, já que vai ser mais fácil para o desenvolvedor fazer o port do PC para o console, ou quem sabe até do console para o PC. Isso aí vai realmente facilitar muita coisa, tanto com o DirectX 12 Ultimate, tanto quanto com a questão do acordo entre AMD e Sony para o desenvolvimento de algumas coisas pontuais para o PlayStation 5. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de entrar no nosso Twitter, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para vocês, e no nosso Instagram, para que a gente possa voltar a responder as perguntas do pessoal às sextas-feiras. A gente infelizmente teve que parar 2 semanas, eu estava um pouco doente, a minha esposa também estava um pouco doente, então eu peço desculpas a quem fez perguntas e não pôde ter as perguntas respondidas. Lembrando que as perguntas vão estar abertas lá às sextas-feiras. Fora as sextas-feiras, a gente também faz consultorias a R$30 para cada pessoa, 1 hora de consultoria, para que a pessoa tire as dúvidas que ela queira e possa ajudar ao mesmo tempo o canal. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.